Olá, pessoal. Satisfação mais uma vez estar aqui junto com todos vocês para que nós possamos dar prosseguimento em nossas aulas. Lembrando que hoje nós iremos falar sobre a disciplina espiritual chamada oração. Falamos anteriormente sobre a meditação. Em breve falaremos sobre o estudo e o jejum, e assim nós iremos concluir o primeiro bloco das disciplinas espirituais internas. Depois nós iremos falar sobre as disciplinas espirituais externas e as coletivas. Amém? Pois bem, nosso curso ele é baseado no livro do Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Agora há pouco acabei de apresentar a capa deste livro e sugiro a todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre os tópicos serão uma introdução à oração, aprendendo a orar e o sopé da oração. O sopé da oração. Tá bom? Então vamos para a introdução, minha gente. Então vamos lá. Primeiro ponto. A oração ela é a principal disciplina espiritual. A oração é o pontapé inicial para que nós possamos nos aproximar de Deus. A oração é a via direta que nós temos através de Jesus Cristo acessar ao Deus Pai, a mantermos o relacionamento. Então que nós possamos se, se apropriar dessa disciplina, que muitas das vezes tendemos a negligenciá-la. Como é importante a oração. E de todas as disciplinas espirituais que nós iremos estudar 12 delas, guardem no coração de vocês. Essa é a principal disciplina espiritual. A meditação, ela introduz-nos à vida interior, sabe? E o jejum é um meio que a acompanha essa introdução, essa meditação. O estudo ele vai transformar a mente, mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. Como é importante a oração, crucial. Devemos orar ao Senhor. Orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar, para nos alimentar, para nos guiar, para nos conduzir diante do seu propósito. Né? Em Tiago 4,3 vai dizer que quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então veja bem, aqui, Tiago, nesse texto, nós podemos dizer que pedir do jeito certo é ter desejos transformados, possuir uma vontade de acordo com a mente de Deus. O que Tiago está dizendo aqui nesse texto é que às vezes pedimos, mas não recebemos porque pedimos com uma motivação errada. Então, ao pedir, nós precisamos pedir do jeito certo, orar do jeito certo. Só que para a gente pedir e orar do jeito certo, é necessário ter os desejos transformados. Por isso nós precisamos nos transformar diante de Deus, possuir uma vontade de acordo com a mente de Deus. A oração atendida é a oração a qual ela está de acordo com a mente de Deus, com os desígnios de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1,35. Jesus nos ensinou a orar. Orou pela madrugada, buscou um local onde pudesse ficar mais à vontade, talvez em silêncio. E ali ele foi orar. Que nós possamos aprender com o nosso mestre, aquele que nos ensina a orar, aquele que deseja que nós possamos e nós oremos através do seu nome, o nome de Jesus, para que Deus nos atenda. O anseio de Davi por Deus rompeu as cadeias prazerosas do sono. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Que coisa maravilhosa. Nós vamos observar diante das Escrituras que não só pela madrugada os homens de Deus, até o próprio Deus, nosso Senhor Jesus, eles buscavam orar, mas Jesus nos ensina que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo inteiro. Devemos se manter vigilantes. Mas a oração pela madrugada também é um bom momento para que nós possamos nos aproximar de Deus, buscar o Senhor. Oremos ao Senhor. Segunda parte da introdução. Quando foram tentados
a investir suas energias em outras tarefas importantes e necessárias, os apóstolos decidiram entregar-se continuamente à oração e à ministração da palavra. Ou seja, esse evento aqui, ele acontece justamente quando há ali, chegam diversas demandas, e aí os apóstolos vão se reunir para definir o que cada um vai fazer, e eles acabam aqui, inclusive, dando origem ao diaconato, né? Os servos para servir a uma classe especial, no caso as viúvas, os necessitados, e eles deveriam estar continuamente a oração e a ministração da palavra. Essa era a função dos apóstolos. Então veja bem, não era só ministrar a palavra, mas estar continuamente em oração. Martinho Lutero, nosso irmão, declarou que tenho tanto o que fazer que não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. E ele sustentava o lema: aquele que ora bem estuda bem, como axioma espiritual. Ou seja, uma regra que funciona, uma lógica que funciona no mundo espiritual. Por isso que ele chama de axioma, né? Aquele que ora bem, com certeza vai estudar bem. E que coisa maravilhosa! Dedicava 3 horas do seu dia em oração. E perceba que ele não colocava a rotina à frente da oração. Ele via que era necessário fazer uma rotina, que existia uma rotina, mas ele não conseguia fazer a rotina sem antes orar ao Senhor, sem antes dedicar 3 horas ao Senhor. John Wesley também afirmou: Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. E nutria essa convicção dedicando 2 horas diárias ao exercício sagrado. Veja bem, então ele deixa aqui claro que Deus costuma responder às nossas orações. Um excelente exemplo para o nosso tempo é o de Adoniran Judson. Ele procurava isolar-se dos negócios da empresa 7 vezes por dia, a fim de enganjar-se na tarefa da sagrada oração. Então, veja bem, trazendo até para o nosso contexto. Ele fazia ali, ele fazia intervalos para orar ao Senhor, e assim, mesmo no ambiente corporativo, mesmo no ambiente do seu trabalho, não negligenciava a oração. Então, para estes homens, a oração não significa uma tarefa a mais, que devemos colocar em uma ordem de prioridade em relação às outras tarefas. Orar era respirar. Orar era uma obrigatoriedade. Orar era essencial. Orar fazia parte do dia a dia destes homens de Deus, partindo de como nós vimos, desde Jesus. Desde o salmista, Jesus, o nosso mestre, nosso Deus, o Verbo encarnado, os apóstolos, Martinho Lutero, John Wesley e chegando até nos dias atuais com Adoniran Judson. Amém, meus irmãos? Então nós devemos mudar o mundo através da oração. Todos nós, muitas das vezes, temos o desejo de mudar esse mundo, que as coisas estão de cabeça para baixo, as dificuldades são grandes, existe uma contradição, um clima, uma esfera, uma atmosfera muito sobrecarregada e esse mundo está na contramão. Mas para que o mundo seja mudado, embora a projeção segundo a Apocalipse, essa mudança, na verdade, para melhor ela não acontece, mas o mundo ele vai mudar, as realidades vão mudar de acordo com as nossas orações, as respostas de Deus às nossas orações. Então, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Então, nós somos edifício de Deus, lavoura de Deus, nós somos cooperadores de Deus aqui neste plano terrestre, para que as coisas mudem, e essa mudança virá através das respostas das nossas orações, e só há resposta de oração se nós orarmos ao Senhor. Oração. Vamos ver aqui 3 pontos interessantes sobre a oração. O, no âmbito da oração, se nós pudéssemos visualizar agora uma pessoa orando, né? Imagine que eu estou no meu quarto orando e vocês estão visualizando isso via vídeo. Vocês vão observar uma característica importante. É um limitado conversando com o ilimitado. Eu, uma pessoa limitada,
conversando com Ele, uma pessoa ilimitada, o nosso Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, nos conduzindo. Outra característica importante, segunda característica, é uma criatura conversando com o Criador. Então, imagine você me vendo no quarto, e ali você está me vendo orando. Um limitado conversando com o ilimitado. Uma criatura conversando com o Criador. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, que Deus bondoso, que Deus amoroso. Em perfeito amor é o nosso Deus. Imagina o Criador ouvindo a sua criatura. Terceiro ponto, uma matéria. A matéria conversando com o imaterial. Como Deus é poderoso. Nós, que viemos do pó e ao pó voltaremos. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma matéria, o imaterial conversa conosco. Então, você acha que existem pessoas precisando de oração? Não tem como falar de oração e não falar de intercessão, né? Então, interceda. É louvável, é bíblico a intercessão. Então, ore pelos irmãos. Paulo orava sempre pelos irmãos, pelas igrejas. Ore pelos irmãos. Jesus nos ensina também a orar pelos irmãos. Então, interceda pela vida do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus benesses, do seu sobrinho, da sua tia, do seu amigo, do seu inimigo. Ore por todos. Amém? Então, vamos lá. Aprendendo a orar. Esse é o nosso segundo bloco e já estamos caminhando para o final. A oração verdadeira é algo que se aprende. Interessante. É muito interessante porque na vida de oração nós vamos perceber que existe uma progressão. A gente vai entender que a oração verdadeira a gente vai aprendendo, a gente vai aprender a orar corretamente. Não pelo nosso esforço, mas porque nós, pouco a pouco, iremos transformando nossos desejos, nossas vontades, e pouco a pouco, e logicamente, com o auxílio do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos auxilia a orar. Né? Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Que grande verdade, né? Que a oração verdadeira se aprende. Porque o Senhor vai nos ensinar a orar. E os discípulos pediram isso. Senhor, ensina-nos a orar. Assim como os apóstolos, precisamos estar na esfera do Espírito, na vontade de Deus, para assim orarmos de forma positiva. Ou seja, se nós não estivermos na esfera do Espírito, dentro do centro da vontade de Deus, direcionada na mesma direção da vontade de Deus, a nossa oração não será positiva. Então ela vai ser positiva, ela vai implicar no resultado se a nossa orientação estiver voltada para a orientação de Deus. Se nós estivermos envolvidos, se nós estivermos envolvidos pelo Espírito do Senhor. Isso daqui, minha gente, é completamente diferente da doutrina da confissão positiva, que diz: eis que eu digo, eu determino, eu faço, e nós não vemos Jesus, e o pessoal pega Deus, pega o Espírito Santo, pega Jesus, bota no canto da parede e acha que o que ele fala ou ela fala tem algum poder de mudar alguma coisa na vida de alguém quando ele diz: eis que eu te digo, como se fosse o próprio Deus falando, né? Então, quando eu trouxe aqui para vocês que a gente precisava estar na esfera do Espírito, na vontade de Deus, para que a gente possa orar de forma positiva, isso é diferente de confissão positiva. Porque a confissão positiva, ela vai se embasar, ela vai levar em consideração o eis que eu te digo. Ela não leva em consideração uma doutrina, que é a doutrina da submissão ao Senhor. Eu sei que eu estou na esfera do Espírito. Eu sei que agora eu estou alinhado à vontade de Deus. Então, com isso, a minha oração será positiva. É nesse sentido. Amém? Então, nós devemos também buscar, né? Percebemos que nós estamos aqui na esfera do aprendendo a orar. Nós devemos buscar dentro de nós o entrave. Uma oração errada, falta de paciência, alguma mudança interna. E é no processo da oração que a gente vai identificar esse entrave e pedir: Deus, remove esse entrave.
Deus, o que eu tenho que fazer com esse entrave? Porque muitas das vezes esses entraves podem nos é, pode fazer com que estanque, né, o nosso o fluxo no sentido de na comunicação com Deus. Amém? Então, removamos os entraves do nosso coração, da nossa mente, e nós vamos resolver isso, na verdade, vamos remover isso com o auxílio de Deus, tá? Soren Kierkegaard certa vez observou: um homem orava e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Já falamos muito de aprender a orar, de pedir de acordo com a vontade de Deus. Mas quando a gente ora de acordo com a vontade de Deus, muitas das vezes a vontade de Deus é falar conosco e a gente vai ter que ouvir. Então, no relacionamento com Deus, numa vida de oração, temos que ouvir. Né? Quantas vezes eu, particularmente, já pedi tanto ao Senhor, pedi, e chega um momento que eu não peço mais, mas estou ali em oração. Eu sei que eu estou diante do meu Pai e que Ele pode me responder e que Ele pode me acalmar, porque o nosso Deus não está mudo, o nosso Deus também não está surdo, o nosso Deus também não arrancar as suas mãos. Logicamente, estou falando de uma forma é, né, meio que antropológica, no termo de morfológica, né, de dar forma a Deus. Né? Deus é espírito, necessariamente ele não tem uma mão, né, como nós entendemos, mas a mão de Deus, entenda isso, está sob, tem todo o controle das nossas vidas e a mão de Deus age ao nosso favor de acordo com o propósito e a vontade dele. Então, para que a nossa oração seja efetivamente espiritual, precisamos ouvir, obedecer e conhecer a Deus. Último bloco, penúltimo slide, sopé da oração, ou seja, a base da oração, o fundamento da oração. Jamais devemos complicar a oração, né? A gente e aí não quero falar de nenhuma forma pejorativa, não é isso, mas não é na rebusquez, né? No vocabulário complexo, nas palavras bonitas, que a oração ela vai ganhar um peso maior. Não, não é isso. Não complique a oração. A oração é simples. O nosso Deus é um Deus que nos entende. E o nosso Deus, ele quer de nós o quebrantamento. Ele quer de nós a verdade, a veracidade, a sinceridade, o amor. Deus quer que nós removamos as máscaras do nosso coração e as armaduras da nossa vida e limpemos a nossa mente e falemos diretamente ao Senhor. Nada de complicar a nossa oração. Então, Jesus nos ensinou a nos aproximar dele como criança que procura o Pai, com honestidade e confiança. É isso. É chegar com sinceridade, com honestidade, com confiança. Se aproximar dele como uma criança sem reservas. Jesus não quer sem reservas. Então, que nós possamos descomplicar, né? Remover as complexidades, os entraves da oração. Então, Jesus ensinou-nos a orar pelo pão de cada dia. Você já notou que as crianças pedem almoço porque confiam plenamente que serão atendidas? Então, por isso que quando Jesus diz, ore ao Pai pedindo o pão de cada dia, né? E ele diz que nós devemos nos aproximar deles como crianças. É isso mesmo, a criança ela sempre vai estar nos pedindo o alimento, na certeza e confiando que vai ser atendida. Elas não têm necessidade de esconder os sanduíches de hoje com medo de não haver outros amanhã. Não é? Então é confiar no Senhor. Então, até onde podem afirmar, há um suprimento infidável de sanduíches. Elas não acham difícil nem complicado falar com os pais, nem se sentem constrangidas de levar ao conhecimento deles suas necessidades mais simples. Então, por isso nós devemos nos aproximar de Jesus como criança nesse sentido, confiando, sem reservas, com honestidade, com simplicidade, sendo verdadeiro,
expondo realmente aquilo que você é, né? E da mesma forma, não devemos hesitar em aprender com confiança os pedidos mais simples ao Pai. Então, se hoje você hesita, se hoje você tem dificuldade de pedir até coisas simples, peça. Peça ao nosso Pai, ao nosso Deus maravilhoso. Joana d'Arc, quando questionada sobre ouvir a voz de Deus, os céticos, né, as pessoas que duvidam, afirmavam que esta voz é fruto da imaginação. Né? E sem hesitar, ela falava: Eu sei, é assim que Deus fala comigo. Como é maravilhoso como é maravilhoso uma fé bem fundamentada, uma fé baseada na palavra, no conhecimento de Deus. Que até aqueles que são céticos, inteligentes, intelectuais, na visão da lógica, trazendo a ciência, diz isso é coisa da sua imaginação. E ela diz: Eu sei. É assim que Deus fala comigo. Deus é muito maravilhoso, minha gente. E para finalizar, último slide, a oração deve ser como uma ação reflexa quando Deus toma a iniciativa de agir no coração, o que antecede o ato de orar. As ideias, imagens e palavras não têm nenhum proveito, a menos que tenham origem no Espírito Santo, o qual, como sabemos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é que existe uma ação tomada por Deus, uma iniciativa tomada por Deus no nosso coração, um agir de Deus, que vai anteceder esse nosso ato de orar. Então, isso é maravilhoso, tá? E isso também não te isenta de orar, pelo contrário, devemos orar todos os dias e todo o tempo. Mas nós vamos perceber que em muitos momentos algo diferente acontece. E que Deus maravilhoso. É Deus agindo antecipadamente no nosso coração, tomando iniciativa. E quando a gente ora, depois desse ato de Cristo, depois desse ato de Deus em nosso coração, a, a oração ela até se torna diferente. E a gente vê, nossa, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Então, perceba que ideias, vocabulário, palavras, nada disso surte ou melhora ou qualifica a oração. Porque o que qualifica a oração é o Espírito Santo de Deus. William Temple dizia: as coincidências são bem mais frequentes quando oramos. E é assim a vida do crente. A minha esposa fala muito em Jesuscidência, né? E nós percebemos que a Jesuscidência da vida, entre aspas, elas acontecem realmente quando nós estamos em oração. Quanto mais nós estamos em oração, nós passamos o dia perplexo. Nossa, coincidência, conheci uma pessoa assim. Nossa, não sei quem falou comigo, eu tinha pensado nela. E é Deus respondendo nossas orações, definindo caminhos, arrumando, programando agendas e providenciando encontros e, e tudo mais. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. É assim realmente que acontece quando nós estamos participativos, uma vida de oração ao Senhor. Um hábito muito prazeroso é ir até o quarto e colocar suavemente as mãos sobre a criança adormecida. Peça a Cristo que flua por meio de suas mãos, curando cada trauma emocional e mágoa pelos quais seu filho tenha passado durante o dia. Encham com a paz e a alegria do Senhor. Não podemos esquecer não só dos nossos filhos, para você que não tem filhos, mas que tem uma pessoa próxima, saiba que através das suas mãos, Cristo vai fluir, curando cada trauma, cada sequela, cada dor, cada decepção, cada situação crítica, cada emoção, cada mágoa pelas quais a sua pessoa querida, a pessoa que você conhece ou seus filhos tenham passado durante o dia. E encham com a paz e a alegria do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, esta foi mais uma aula do livro Celebração da Disciplina. Nós estamos vendo disciplinas espirituais. A primeira aula falamos de meditação. Essa é a segunda aula, que é a aula de oração. Veremos posteriormente jejum e estudo e finalizamos essas 4 disciplinas espirituais como sendo o primeiro bloco, o bloco das disciplinas espirituais internas. Posteriormente iremos falar de nós iremos falar
de disciplinas espirituais externas, né? A gente vai ver sobre isso, tá? E posteriormente nós iremos falar de disciplinas espirituais coletivas. Tudo baseado neste livro, que em consequência foi baseado também nas escrituras sagradas. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que você seja abençoado, nós possamos orar ao Senhor, viver uma vida de oração. Amém? Então, curte esse vídeo, comenta, compartilha com pelo menos 3 pessoas que você ama e que você deseja transmitir essa disciplina espiritual, esse conhecimento. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, hoje, de todo sempre. Amém.